Olá, sabe aquela sensação de que o mercado de serviços digitais, mesmo com tanta promessa, às vezes parece meio amador? E se eu te disser que a raiz do problema talvez não esteja só em quem vende, mas também e muito em quem compra? É isso que a gente vai investigar hoje. E o ponto de partida é todo aqui. Essa frase é fundamental, porque ela muda completamente o nosso jeito de pensar em qualidade. A gente tende a confundir anos de experiência com competência, né? Mas como vamos ver, um iniciante com um método pode ser infinitamente mais profissional do que um veterano que se acomodou. E aqui a gente quebra um mito gigante. Ser profissional não tem a ver com tempo de estrada. Tem a ver com método. Um iniciante que segue padrões, que estuda, que respeita o processo, ele é profissional. Já aquele experiente que só trabalha no improviso, que normalizou o jeitinho, ele é um amador. A grande diferença não está no tempo, está no critério. E como é que a gente reconhece esse amador? É bem clássico, na verdade. Ele quer abraçar o mundo, sabe? Atende qualquer cliente, pega qualquer projeto. Essa falta de foco, que é movida pela grana do dia, acaba criando um ciclo terrível de retrabalho sem fim e uma reputação que nunca decola. No final das contas, o prejuízo é sempre maior que o lucro. Soa familiar? O mundo digital, então, virou o palco perfeito para isso tudo. Pensa bem, a barreira de entrada é baixíssima, a regulação é lenta e o mercado está cheio de gente que precisa muito do digital, mas na verdade não entende nada sobre ele. E nesse vácuo, quem aparece? O amador. Geralmente é quem faz mais barulho e acaba aparecendo a única opção para um cliente que nem sabe direito como avaliar um bom serviço. E aí a gente chega na consequência mais triste de todas. Depois de uma, duas, três experiências ruins, o cliente não pensa, puxa, contratei mal. Ele pensa, marketing digital não funciona. A frustração é tão grande que acaba invalidando uma ferramenta superpoderosa só porque a execução foi amadora. Mas olha, a história não acaba aqui. Pois é, essa pergunta aqui muda o jogo completamente. Ela nos obriga a olhar para o outro lado da mesa. Será que o problema é só a oferta de serviço ruim ou será que a forma como a demanda é feita também contribui para essa bagunça? Vamos dar uma olhada nisso. O ponto é que muitos clientes, sem nem perceber, acabam alimentando esse ciclo. É aquela cultura do imediatismo, sabe? Contratação por impulso, baseada na emoção, não na análise. Pede-se em 30 dias um resultado que não foi construído em 10 anos. Esquecendo que trabalho sério exige tempo, envolvimento e, principalmente, parceria. E dentro desse padrão tem um erro específico que, olha, custa caro. Que é contratar uma agência famosa só por causa do nome. A lógica parece fazer sentido, né? Ah, se eles atendem aquela marca gigante, com certeza vão fazer um bom trabalho para mim. Só que a realidade costuma ser bem diferente. E aqui que está a armadilha. A expectativa é de receber a equipe A, sabe? Aqueles profissionais incríveis que cuidam das contas gigantes. Mas a realidade é que o seu contrato vai pagar pela equipe que ele pode bancar, que geralmente é mais júnior, com menos recursos. E veja bem, não é maldade da agência, é só a lógica operacional de qualquer negócio. Simples assim. Essa frase resume perfeitamente a mentalidade por trás desses erros. Não é só ingenuidade, não. É a pressa para resolver um problema, a vaidade de poder dizer que contratou a agência famosa e, talvez o mais grave, a vontade de terceirizar a responsabilidade pelo resultado. Certo, já deu para entender o tamanho do problema. Agora, a pergunta de $1 milhão. Qual é a solução? Ela começa, na verdade, com uma mudança de postura fundamental de quem contrata. Aqui está a tese central de tudo, a grande virada de chave. Não adianta ficar esperando o mercado se regular sozinho. A mudança de verdade acontece quando os clientes se tornam mais exigentes, mais informados, mais criteriosos. É a maturidade do cliente que força a maturidade do mercado. Então, como uma empresa se torna um cliente maduro? O caminho passa por 3 passos. Primeiro, definir critérios. Chega de contratar no escuro. É preciso ter um padrão claro do que é um bom trabalho. Segundo, entender o processo. Aprender o que um trabalho sério exige e não esperar milagre da noite para o dia. E terceiro, e talvez o mais importante, assumir a sua parte da responsabilidade. O sucesso é sempre uma via de mão dupla. E o objetivo final não é só ter um projeto bem-sucedido. É muito mais que isso. É absorver a lógica estratégica. O melhor parceiro não é aquele que te deixa dependente dele, mas aquele que te ensina a pensar. Quando o cliente entende o porquê por trás de cada ação, ele se torna autônomo de verdade e o trabalho continua gerando frutos. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Pense um pouco nos processos internos.
A contratação de serviços digitais na empresa é movida pela análise, pelo critério, ou é mais pela pressa e pela vaidade? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para finalmente sair desse ciclo de frustração e fazer o digital funcionar de verdade.